Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast sobre saúde que não tem contraindicação. Hoje eu recebo aqui o Dr. José Clemente Linhares. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Gente, o doutor José Clemente é cirurgião oncológico e mastologista do Instituto de Oncologia do Paraná e veio falar sobre um tema que é o câncer, né, que é uma preocupação, que é uma doença muito grave, muito séria, que preocupa as pessoas, entristece muitas famílias. E eu gostaria de começar falando sobre prevenção, porque muita gente, depois que passa por um câncer, por exemplo, que se cura de um câncer, né, que passa pelo tratamento, começa a ter uma mudança de vida, né? Se preocupa mais com a saúde, cuida mais do dia a dia. Mas isso é um cuidado que pode ser feito antes, né, doutor? Sem dúvida. Na verdade, a gente sempre, quando fala em prevenção, há uma pequena confusão. Existe uma coisa chamada prevenção e outra sobre diagnóstico precoce. Então, prevenção são atitudes que a gente toma para diminuir o risco da gente desenvolver câncer, né? Então, por exemplo, deixar de fumar, beber de forma assim, comedida, não tomar muito sol, esse tipo de coisa. Enquanto que o diagnóstico precoce é aquilo que a gente busca quando a gente propõe às pessoas que façam exames que diagnostiquem a doença em fases iniciais em que o tratamento e a cura são muito mais possíveis. Então a gente está prevenindo a morte, na verdade, nessa situação, que é, por exemplo, a mulher fazer o Papa Nicolau anualmente, ou mamografia, ou a colonoscopia para prevenção do câncer de intestino, esse tipo de situação. Essa seria, então, a diferença da prevenção e do diagnóstico precoce. Exatamente. Né? Em relação à prevenção, o senhor falou do tabagismo. E hoje existe uma febre chamada vape. Eu acho que é vape que fala, vape mesmo. E que as pessoas, os jovens falam que não tem problema, porque não sei se tem cheiro, não tem cheiro. É um risco o vape? Sim, também porque você acaba, por exemplo, se você tiver uma situação que você aumente a temperatura constantemente dos brônquios, você está estimulando aqueles brônquios a se multiplicarem, e isso é como o câncer acontece, né? Estímulo constante por muito tempo, e isso vai modificando as células, e isso pode também causar câncer e outras doenças, né? E o tabagismo é uma das principais causas de câncer? Que tipo de câncer pode causar o tabagismo? Então, 30% dos casos de câncer de qualquer tipo tem relação com o tabagismo. 30%? 30%. Nossa, então, não só o pulmão, como a gente imagina, mas o pulmão, a laringe, os cânceres de boca, como por exemplo, língua, amígdala, o câncer de bexiga, porque as substâncias são absorvidas pelo sangue e aí passam pela bexiga, estimulam a bexiga. O câncer de mama também está relacionado com o câncer com o tabagismo. O câncer de colo de útero está relacionado com o tabagismo e assim por diante. Nossa, é bem grave mesmo. Isso. Em relação ao diagnóstico precoce, né? Quais tipos de câncer tem mais chance de cura com esse diagnóstico precoce? Todos, quais são? Sim, o diagnóstico precoce sempre vai trazer uma maior chance de tratamento e cura, né? Então, isso é importante, diagnosticar em fases iniciais. Então, todos eles têm isso. Por exemplo, hoje, as colonoscopias realizadas com uma frequência de 3 a 5 anos, faz um diagnóstico de pólipos no intestino que diminuem a chance daquele pólipo se transformar em câncer no futuro. Então, essa situação é uma situação de prevenção. Sim. Por quê? Porque você retira a lesão antes dela começar a transformação. O Papa Nicolau é um outro exemplo. Você hoje diagnostica lesões pré-malignas no câncer, no colo de útero, e que o tratamento dessas lesões diminui o risco da pessoa ter um câncer no futuro. Em relação às mulheres, o câncer de mama, por exemplo, ele tem esse diagnóstico precoce, é possível ter, né? Isso, e também algumas situações de prevenção. Por exemplo, às vezes você faz uma mamografia e detecta alterações, quando você faz a biópsia, aquilo é uma alteração pré-maligna ou um marcador de alto risco. Então você pode tomar atitudes que reduzam o risco da mulher desenvolver câncer de mama no futuro, seja por cirurgia, seja por medicação, esse tipo de coisa. Ou você fica atenta àquela mulher de forma diferente com exames de segmento e detecta muito inicialmente se ela tiver uma transformação maligna ali. Em relação ao câncer de mama, é um dos tipos de câncer que mais mata hoje, doutor? Em relação Sim, sem dúvida. É o terceiro, é o primeiro tipo de câncer que acontece nas mulheres hoje. Já foi o terceiro, né?
perdendo para pele e colo de útero, e hoje o colo de útero, por causa da forma como a gente conseguiu propagar o Papa Nicolau, passou para ser o terceiro ou quarto câncer na mulher. E o câncer de mama acabou se transformando no primeiro. E tem a vacina também, para colo de útero, né? A HPV. Isso seria uma das formas de prevenção. Então você faz a vacina e você reduz o risco da mulher desenvolver câncer de colo de útero, reduz substancialmente. Nos lugares que adotaram a vacinação, a gente já tem uma queda imensa na incidência de câncer de colo de útero, assim como se pode vacinar os meninos e diminui o risco de câncer de pênis. Então tem isso também. Os meninos também podem ser vacinados. Por 2 motivos. Primeiro, para diminuir a transmissão para as mulheres do HPV, né? E também porque reduz os casos de câncer de pênis que também estão relacionados com o HPV. E que bom, então acho que deve ter uma redução mesmo, porque cada vez mais jovens, né, assim, adolescentes estão tomando a vacina, né? Eu acho que poderia ter mais. Eu acho que... porque agora tem uma mania de não tomar vacina, né? Mas exato. É meio assustador, mas... Mas houve um momento em que nós perdemos vacinas por vencimento porque as pessoas, os pais não autorizavam, porque a vacina do HPV, ela idealmente deve ser dada lá até os 13 anos. Sim, né? sim. E aí é uma fase em que a criança ainda não tem o poder de decisão sobre a sua própria saúde, é uma decisão dos pais. Então, eventualmente, os mitos que envolvem os pais fazem com que eles não permitam. Por exemplo, uma das coisas que mais fazia com que as meninas não tomassem a vacina é que os pais achavam que aquilo iria estimular a atividade sexual precoce. E acabavam não fazendo por isso. E aí perdiam o momento mais adequado de fazer a vacina, que é antes do contato sexual, portanto, antes do contato com o vírus do HPV, né? Em uma fase que a imunidade da criança está super elevada e a chance da vacina produzir uma viragem é muito baixa. Você está sendo gentil falar que é um mito. Aí eu achei ignorância mesmo. Um pai ou uma mãe não permitir que uma criança, né, se previna de uma doença séria como essa. Mas fazer o quê, né? E a gente está falando muito das mulheres, né? Mas nós, mulheres, nós somos bem disciplinadas, né, doutora? A gente vai fazer o Papa Nicolau, a gente faz o exame da mama, né? Faz a mamografia. Queria falar em relação aos cânceres dos homens, que vão menos ao médico. Isso é fato. Vocês percebem isso mesmo? Ou não? Eu não saberia dizer isso em números, mas assim, a mentalidade do homem é diferente da mentalidade da mulher em relação a esse tipo de situação. Então, embora a gente veja muitos homens fazendo hoje, por exemplo, PCA para câncer de próstata, ou mesmo colonoscopia para câncer de intestino, que são dois tipos de câncer importantes no homem. E por outro lado, a mulher, ela, como se diz, sempre foi disciplinada, e ela também é o pilar da saúde do homem, porque é ela que estimula o homem a fazer os seus exames. Ela, né? Que arrasta, exatamente. Eu acho que essa é a palavra correta. Então, eu diria que hoje muitos homens estão mesmo se programando. Eu vejo assim, que eu converso com... Eu trabalho basicamente com tumor ginecológico de mama, mas eu converso com muitos amigos e tudo, então eu vejo que existe uma consciência maior em relação à prevenção e diagnóstico precoce de câncer, por exemplo, como de próstata. Você sabe que eu tenho uma história triste assim do meu pai, que ele faleceu, e eu digo até hoje que foi por ignorância, porque ele era de uma geração que não se ia ao médico, que, meu Deus, fazer um exame como de próstata. E foi quando foi diagnosticado, já estava muito avançado, assim. E para estar avançado, o de próstata tem que não tomar muito cuidado, né? A pessoa tem que não cuidar muito, né? Esse especialmente um tipo de câncer que ele é muito leniente, ele evolui muito devagar, né? Dá muitas oportunidades para você fazer o diagnóstico. Existem situações, inclusive, que às vezes o tumor ele é tão indolente que não se faz nenhum tratamento. Existe um negócio que a gente chama de vigilância ativa. Olha isso. Quer dizer o seguinte, que você não vai tratar aquele câncer por causa da indolência dele e vai observar. Só que aí é importante que a pessoa tenha consciência de que ela tem que fazer
os exames periódicos com bastante disciplina. E aí, e com isso você prorroga, às vezes, o tempo necessário de uma cirurgia que tem lá suas complicações por um tempo muito prolongado. Então, às vezes, um homem pode ficar 8, 10 anos controlando um tumor sem que ele precise, de fato, tratar. E tendo uma boa qualidade de vida, no caso. Exatamente, melhora muito a qualidade de vida. Aquela questão. Esse é o objetivo. Procurar um médico, então, né? Sempre. Isso. Em relação ao câncer, o senhor falou que um dos cânceres também que incidem muito é o câncer de pele. Por quê? É a falta de cuidado, tem a questão genética, a gente toma sol errado, o que acontece? Bem, primeiro, a gente, principalmente no sul, nós temos uma pele mais clara e que tem uma maior probabilidade de desenvolver câncer de pele. Segundo, a exposição. Agora, é importante dizer que, como eu já comentei, que é importante sempre que haja exposição frequente, né? Por vários tempos. Então, quem de fato tem câncer de pele são as pessoas que estão muito expostas. Por exemplo, agricultores, por exemplo, pessoal que trabalha na eletricidade. A construção civil, talvez? Construção civil, todo mundo que trabalha fora, pescador, não é? Porque eles ficam... o trabalho deles é todo dia na rua, tomando sol, carteiro, por exemplo, né? Sim. Então, todas essas pessoas precisam usar mesmo protetores solares para diminuir o risco de câncer de pele, porque eles estão recebendo o tempo todo aquele estímulo da irradiação solar sobre a pele. Para quem não tem esse tipo de trabalho, né? A gente deve tomar um tempo no sol sem protetor? É saudável por causa da vitamina D? Qual que é a orientação? Não, na verdade o protetor solar deve ser sempre usado porque os danos que o sol pode causar na pele não são só câncer, né, e outras situações. E proteger. E às vezes a pessoa tem mesmo uma sensibilidade, às vezes é uma pessoa que se expõe muito ao sol mesmo não sendo uma situação ocupacional, né? E quando que deve procurar, assim, se preocupar em relação ao câncer de pele? Existem manchas específicas? Como que é essa mancha ou essa pinta? Então, existem 2 tipos de câncer de pele, que são os melanomas e os não melanomas. O melanoma é um tipo de câncer muito grave, né? E que são geralmente aquelas manchas escuras. Então, toda mancha escura deve ser avaliada por um médico, principalmente se ela começar a mudar de cor, ter as suas bordas começarem a ficar irregulares, aumentar de tamanho, ou começar a ter sintomas como coceira ou sangramento. Então, um médico deve ser procurado. No câncer de pele não melanoma, geralmente se manifesta como manchas mais nacaradas, ou com pequenas feridas, né, assim, que vão crescendo, aumentando. Também daí tem coceira, tem sangramento, esse tipo de coisa. Então tudo aquilo que não melhora em um período curto de tempo, assim, 15, 20 dias, precisa ser visto por um médico. Não quer dizer que seja câncer, mas assim, a maioria das alterações que você sofre, por exemplo, na pele, são passageiras. Uma alergia, por exemplo, é passageira, uma infecção de pele é passageira. Então ela tem que melhorar. Se não melhora e só piora, o médico deve ser consultado. Doutor, em relação a fake news, muitos médicos hoje se preocupam com essa fake news porque as pessoas, os pacientes, acham que todos os diagnósticos estão na internet, né? Estão no Google, ou estão com um influenciador que vem, que compartilha informação, às vezes nem é médico, né? Em relação ao câncer, qual tipo de fake news o senhor já presenciou, já ouviu e acha um absurdo e que atrapalha os médicos? Várias. Tem vários. Um dos melhores é a história do desodorante Rolon na axila causando câncer de mama, né? Olha! E é engraçado porque você lê o texto, você se convence. A capacidade de convencimento é muito grande porque a argumentação é boa, né? Sim. Dizendo que... Porque a maioria dos cânceres de câncer de mama acontece no que a gente chama de quadrante superior externo, que é a parte lateral da mama, porque é o lugar que se concentra a maior quantidade de tecido mamário. Esse é o motivo desse ser o quadrante, digamos, que a gente tem mais canceria. E aí eles argumentam que por causa da proximidade da axila, por causa disso, esse seria... E você lendo como médico quase se convenceu. Quase me convenci, né? Você imagina minha mãe, a senhorinha, vendo isso. Exatamente. Porque a argumentação é boa, né? Eles usam, né? E existem muitas coisas que se relacionam à alimentação, assim, alimentos que causam câncer, alimentos que protegem câncer. Isso não existe alimento que causa câncer, doutor? Não existe. O alimento não tem essa capacidade diretamente. O que existe é que alguns alimentos
podem estar relacionados ao aparecimento de mais câncer. Por exemplo, os embutidos, né? Porque eles têm, conforme a forma de conservação, eles podem estimular o aparecimento de câncer, mas não é o alimento em si, é um conjunto de coisas em que o alimento está inserido ali, né? Como uma causa de um elemento a mais para causar câncer. Né? Eu vejo muita gente defendendo hoje a dieta carnívora. Então, o senhor, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a dieta carnívora, a pessoa só come carne. Eu acho que é a mesma situação. Não é a carne, não vai causar o câncer, mas se você come só um tipo de alimento, isso. Talvez o teu organismo... No caso do câncer de mama, por exemplo, a única parte do alimento que está relacionada a um aumento de risco é o uso de gordura animal, né? Então, assim, mas não quer dizer que a pessoa, porque comeu uma picanha, vai... Agora ninguém come picanha mais, mas... Não, agora está sem condição no momento. Mas aquela gordura, não é isso que... É alimentação baseada em gordura há muito tempo. Então, é uma questão de hábito de vida diário por um longo tempo, né? Então, mas toda vez que a gente faz um estudo que a gente chama de epidemiológico, quer dizer, ver se alguma coisa tem relação com outra coisa, é assim, você vê um monte de... Você analisa, por exemplo, a dieta de um monte de gente que teve câncer e vê que quem tem uma dieta com mais gordura tem um pouquinho mais de risco. Não quer dizer que vai causar câncer aquilo. O risco dela é aumentado em relação à pessoa que não tem aquele tipo de dieta. Então... não é um aumento de é isso que está me causando o câncer, não é o câncer. No caso da alimentação, equilíbrio é a palavra? Sem dúvida, isso é importante. Por exemplo, é importante para o câncer de intestino o uso, e para o bom funcionamento do intestino em relação a outras doenças, como por exemplo diverticulose, esse tipo de coisa, que você use uma alimentação rica em fibras, né? Então cada situação tem uma recomendação. Em relação ao câncer de mama, doutor, quando a mulher é diagnosticada, né? Você acompanha muito essa situação. Como que fica a saúde mental? De que maneira a saúde mental interfere no tratamento da paciente? O que você observa? Normalmente a gente precisa dar algum tipo de suporte para essa paciente. É importante o suporte familiar, né? Mas como regra as mulheres suportam bem, né? E vou dizer para você que na maioria das vezes eu me surpreendo. A família fica mais angustiada do que a própria paciente, às vezes. Eu já cansei de ver a paciente acalmando os familiares, né? Nossa, eu imagino. Então tem isso. Mas é evidente que o pânico sempre vai tomar conta. E é também interessante que quando chega o momento de elas fazerem os exames, né, elas ficam em pânico, assim, esperando o resultado. Sabem que estão bem, estão se sentindo bem, já faz 5, 7, 10 anos que fez o tratamento, mas quando vai fazer o exame de controle, elas ficam angustiadas até fazer o exame. Então, mas eu acho que é importante ter sempre um suporte psicológico, uma coisa desse tipo assim, né? A maioria delas... por exemplo, no tratamento na nossa clínica, elas têm acesso a esse tipo de apoio. Mas você percebe uma diferença, não sei se no resultado, talvez sim, no resultado do tratamento de uma pessoa que é mais otimista do que uma pessoa que acaba ficando mais triste, mais deprimida? Não, isso não acontece. O que acontece é o comprometimento com o tratamento maior ou menor. Então é importante a pessoa se comprometer, né? Então, às vezes, a pessoa não se compromete com o tratamento. Né? Eu tenho pacientes que não quiseram se tratar ou recusaram, por exemplo, a quimioterapia por motivos próprios, assim. Por mais argumentação que a gente faça a favor do tratamento, o paciente tem autonomia para não fazer, né? É ele que vai decidir, então as pessoas decidem não fazer. Isso é mais comum do que a gente pensa. Doutor, a gente sempre imagina que a pessoa queira lutar pela vida, né? Não, mas nem sempre. Às vezes a pessoa tem outros conceitos, digamos assim. Às vezes até em relação à fé mesmo, né? Mas então acaba não aceitando, ou por motivos pessoais, porque não quer se submeter àquilo, ou não quer perder o cabelo, por mais que seja uma coisa temporária e tudo. O que a gente faz é apresentar os prós e contras e a pessoa decide, né? Em relação à prevenção, além dessa alimentação equilibrada, qual que é o papel da atividade física na prevenção de qualquer tipo de câncer?
Nem todos a atividade física vai ser tão importante do ponto de vista de redução de risco, mas para alguns tipos de tumores relacionados a hormônios, como por exemplo o câncer de mama, como por exemplo o câncer de próstata, a atividade física reduz a incidência de câncer. E no caso do câncer de mama especificamente, existem trabalhos que mostram que a manutenção do índice de massa corporal está relacionado diretamente a um melhor prognóstico, com efeitos parecidos com de alguns tipos de quimioterapia. Então é bem impressionante a importância do cuidado físico, mesmo depois de ter tido câncer de mama nesse caso. Né? No caso, durante o tratamento, essa paciente pode fazer atividade física? A gente recomenda que faça. Até porque às vezes as pessoas acabam engordando com a quimioterapia, né? Então é importante manter a atividade física, porque a atividade física melhora a performance da pessoa para suportar os tratamentos. Em relação ao apoio da família, você já acompanhou algumas famílias assim que acabam se afastando da paciente? Tem essa questão também de negação? O que acontece nas famílias? Eu sempre digo que o câncer mostra o amor os mais variados espectros, né? Desde a mais absoluta falta dele até uma coisa assim, excessiva. Então a gente vê de tudo, né? Desde o abandono do parceiro, por exemplo, porque a pessoa teve algum tipo de câncer, até pessoas que são tão dedicadas, que cuidam de todas as formas da paciente. Então é uma coisa que a gente vê isso. As famílias são diferentes, assim, a maneira como as pessoas se comportam é diferente, desde realmente da mais profunda falta do amor até a exacerbação do amor que a gente nem percebia. Que acompanhar isso no dia a dia deve ser assustador, né, doutor? Também, assim. É triste ver essa situação, às vezes a pessoa precisando de apoio e justamente naquela hora não ter a questão do parceiro, né? É filho também, né? Deve ser algum tipo de negação também, eu imagino, né? Que, não quero que a pessoa esteja doente. É difícil saber o quê, né? É difícil saber o porquê. A gente só pode falar mal mesmo, quem abandona, por favor, né? Nós estamos tendo um aumento na expectativa de vida e de todas as pessoas, né? Tem muitos idosos que acabam tendo algum tipo de câncer que, assim, no idoso mesmo, tem um câncer mais comum? Então, a maioria dos cânceres está relacionada à idade como fator de risco, né? A maioria dos cânceres acontece em fases de idade mais avançada. Então, por exemplo, voltando ao câncer de mama, ele é mais comum entre os 50 e 70 anos, né? O câncer de próstata é mais comum em homens mais velhos. O câncer de mama masculino, que é muito raro, mas é mais comum em pessoas mais velhas. Então, a idade, de uma maneira geral, é fator de risco para a maioria dos cânceres. E, é claro, existem alguns cânceres que são específicos da infância e da juventude, mas é menos comum. O comum mesmo é acontecer nas pessoas idosas. E aí o que acontece é que, aumentando o número de pessoas idosas, você acaba tendo um aumento de casos de câncer, porque as pessoas estão vivendo mais, então tem mais possibilidade de ter câncer, né? Exato. Se você imaginar que nos últimos 25 anos, nossa expectativa da média cresceu em mais de 20 anos, né? Muito, então há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a pessoa mal chegaria aos 70 anos. Né? Agora, 50 anos já estava velhinho, né? Exatamente. Doutor, em relação ao câncer infantil, qual o tipo de câncer mais comum? O mais comum são os cânceres tipo leucemia, né? São os casos mais comuns, né, nas crianças. E qual a causa? Tem uma causa? Não tem existe causa. Não existe causa. Um distúrbio acaba acontecendo. E o tratamento acaba sendo o transplante de medula, eventualmente. O tratamento principal é quimioterapia e alguns tipos de leucemia incluem o transplante de medula. Em relação ao câncer de mama, né? O autoexame, ele é eficaz? Como que ele deve ser feito? Bem, o autoexame, a gente nunca deve desestimular o autoexame, porque até 10% das vezes o câncer pode ser palpável e nem é visto na mamografia, né? Então é importante que a mulher se acostume a se autoexaminar. Existe, por exemplo, um tipo de câncer que chama doença de
Page ou Page, como a gente fala, que é uma ulceração do mamilo. Então, isso nunca vai ser detectado num exame clínico. Então, é uma coisa um exame de mamografia, vai ser sempre um exame clínico, né? Outro tipo de manifestação, às vezes, do câncer é através do aumento de linfonodos, que se tornam palpáveis, né? Então, esse tipo de situação, o autoexame pode detectar. Mas o que a gente espera mesmo é que as pessoas, no caso da mama, façam mamografias dentro das faixas etárias e tudo, façam mamografias para detectar em fases mais iniciais, na fase em que você não palpa nada, né? Em que você vai detectar lesões de milimétricas, digamos assim, né? A partir de que idade, doutora, a mulher tem que fazer, que é o ideal hoje em dia? O que a gente recomenda é que faça, a partir dos 40 anos, faça mamografia ou anual ou bianual, e a partir dos 50, anual. Né? Existe uma controvérsia nessa questão da idade em que eles queriam não fazer abaixo dos 50 anos, mas 30% dos casos de câncer de mama ocorrem entre 40 e 50 anos. Então é um grupo muito grande de pacientes para ser deixado, né? Após o tratamento de um câncer, né, ou um homem ou uma mulher, todos buscam, claro, ter uma vida normal, né? Esses pacientes têm realmente uma vida normal? Quais são as orientações dos médicos no pós-câncer? Acho que varia muito de acordo com o tipo de câncer que a pessoa teve e o tipo de tratamento, né? Porque pessoas, por exemplo, algumas pessoas vão ter, por exemplo, desvios de intestino definitivos. Isso vai mudar a vida da pessoa, com certeza, né? No caso do câncer de colo de útero mais avançado, às vezes a radioterapia diminui o tamanho da vagina, isso diminui às vezes a capacidade da mulher ter relações, isso vai mudar a vida dela e do parceiro, por exemplo, né? Então varia muito. Eu acho que a gente estimula as pessoas a terem uma vida normal, mas assim, eu não posso afirmar que as pessoas vão conseguir, né? Porque às vezes a mudança anatômica, estrutural que a pessoa acaba tendo traz mudanças, ela tem que se readaptar, né? Então acho que é importante ter a cabeça, realmente a saúde mental tá boa para a pessoa suportar isso e ver que existem coisas mais importantes, às vezes, que possam servir de apoio, né? Então, por exemplo, você ter a perspectiva do casamento de um filho ou de uma filha, a perspectiva do nascimento de um neto. Esse tipo de situação, às vezes, é a bandeira que faz com que a pessoa levante e lute contra a doença, né? Exato. Em relação à prevenção, né? Quando você tem a oportunidade de falar com uma paciente ou com alguém antes em relação à prevenção, quais são as prioridades? Vamos para falar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que a pessoa tem que manter no dia a dia, né, de prevenção mesmo, contra qualquer tipo de câncer. Eu acho que é importante manter uma vida saudável, é importante não fumar. Eu acho que se tem uma recomendação que é importante, é não fumar, né? Moderar o consumo de bebida alcoólica, né? Fazer exames periódicos de acordo com a faixa etária, né? Então o médico pode te ajudar a isso, quer dizer, quanto que você deve fazer colonoscopia, quando você deve fazer Papa Nicolau, mamografia, PSA para próstata, esse tipo de coisa. E é importante, assim, se você nota alguma coisa que está se modificando na sua saúde e isso não tem um tempo limitado, quer dizer, demora mais que 15, 20 dias, é melhor procurar um médico. A grande dica é estar sempre atento, né, doutor? Para ter mais qualidade de vida e evitar não só câncer, mas qualquer tipo de doença, né? Exato. Tá certo. Doutor José Clemente, muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Esse foi o Saúde Todo Dia News, o podcast sem contraindicação, e a gente volta em breve com mais uma entrevista que vai te ajudar com certeza. Tchau!